Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro e hoje a gente vai ter uma aula sobre perfil lipídico. Bom, e o que é o perfil lipídico? Esse teste ele é realizado em laboratórios e serve como um diagnóstico inicial amplo para identificar anormalidades nos níveis séricos de lipídios e lipoproteínas de um indivíduo. Ou seja, se você quer medir seu colesterol, os seus triglicérides, ou aquele HDL, LDL, lembra disso? É esse teste que o médico vai pedir para você fazer e saber como é que está o seu colesterol, os seus triglicerídeos no seu sangue, tá bom? Bom, e essa, o que é essa tal lipoproteína, né? É, a gordura, né, o colesterol no indivíduo, para ele ser transportado pelo sangue, ele não é simplesmente jogado no sangue e transportado. Ele é transportado por uma estrutura, tá? Uma espécie de vesícula que serve para fazer esse carreamento dessa gordura, desse triglicerídeos, desse colesterol que precisa chegar nos músculos, no tecido adiposo, tá? Então ela é carregada por estruturas e que a gente vai ver como que se define essas estruturas e quais são os nomes dessas estruturas, tá bom? Então, primeiro, né, o que que é uma lipoproteína, então? São agregados de proteínas e lipídios de diferentes tamanhos e densidades que são carreadoras de gorduras para células, tecidos e órgãos do nosso corpo, como eu mencionei para vocês, tá? E as principais estruturas que fazem esse carregamento, né, esse carregamento dessas gorduras, são o quilomicron, tá? O VLDL, o LDL e o HDL, tudo bem? Então, começando pelo quilomicron, quais são as características que ele possui, né? Primeiro, ele é a maior estrutura que a gente tem carreadora de gordura, então, pelo nosso sangue, tá bom? Então, elas têm em torno de 1.000 nanômetros, tá? E ela é a menos densa, tá bom? Por que que ela é menos densa, tá? Apesar de ela ser a maior e muito grande, a gordura, o lipídio, ele é muito leve, tá? Então, quanto mais lipídio, mais leve uma estrutura fica. É como se fosse, entre muitas aspas, é, pensa no isopor. O isopor, quanto maior ele é, mais difícil é desse isopor afundar. E mais ou menos acontece isso parecido com os lipídios, tá? Então, quanto mais lipídio, ou seja, a gordura, né, o lipídio, ela tende a boiar. E quanto mais lipídio tem, menos denso essa estrutura vai ficar. Então, quanto mais lipídio, menos densa, ou seja, mais ela flutua sobre o meio líquido, tá? Porque densidade é isso. Quanto mais um objeto ele é denso, mais ele afunda, e quanto menos denso esse objeto é, mais ele flutua, mais ele boia, tá? Então, quanto mais lipídio, mais ele boia, ou seja, menos denso, menor é a sua densidade, tá bom? Ela é rica em triglicerídeos, tá? Então, o quilomicro, ele é rico numa gordura específica chamada de triglicerídeos, tudo bem? E ela se origina no intestino após o paciente se alimentar. Ou seja, as células do seu intestino produzem esse quilomicron, tá? Assim que você acaba de se alimentar, assim que o alimento chega no seu intestino, então ele é formado e jogado na sua corrente sanguínea para distribuir esses triglicerídeos pelo seu corpo, tudo bem? E qual é a sua função, como eu já falei, né? Transportar através do sangue triglicerídeos para músculos e tecidos adiposos, se transformando em quilomicro remanescente. O que é esse tal de quilomicro remanescente? Nada mais é do que essa estrutura quando ela consegue liberar os seus triglicerídeos, por exemplo. Aí, quando ele vai ser reabsorvido pelo fígado, né? Quando ele vai ser absorvido pelo fígado para ser degradado, porque ele não pode ficar em excesso na corrente sanguínea, porque senão ele aumenta muito o seu nível de colesterol e triglicerídeos no sangue. Depois que ele cumpre o papel dele, geralmente, para uma pessoa saudável, ele é absorvido pelo fígado e degradado para ser eliminado ou ser transformado em alguma outra coisa, tá? E o que chega então no fígado para ser degradado e ser eliminado é o quilomicron remanescente, que é nada mais é do que o quilomicron depois que já liberou todo esse colesterol, todo esse triglicerídeos principalmente, tá bom? E aqui para a gente ver a estrutura do triglicerídeo, tá? É uma molécula de glicerol ligada a três ácidos, moléculas de ácidos graxos, tá? Por isso triglicerídeo, tudo bem? Bom, depois do triglicerídeo, que a gente já viu que é a maior e menos densa molécula lipoproteica que vai fazer esse transporte dessa gordura, desse colesterol e desse triglicerídeo, a gente tem uma que chama VLDL. E o que que significa essa sigla VLDL? Ela vem do inglês, tá? Very Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de muita baixa densidade, tá bom? Ou seja, se ela é de muita baixa densidade, ela também possui muita gordura no seu interior, tá? Ela também é feita de muita gordura, tá bom? Ela é menor do que o quilomicron, tá? Ela tem cerca de 70 nanômetros mais ou menos.
E ela tem uma origem hepática, ou seja, a sua origem é no fígado, tá bom? E a função dela também é transportar triglicerídeos formados pelo nosso próprio corpo. Ou seja, o VLDL ele já está circundante no nosso sangue, independente se o indivíduo está de jejum ou não. Lembrando que o quilomicron ele só é formado quando o paciente se alimenta, tá? Mas o VLDL não, ele já é formado naturalmente no nosso corpo, com o nosso próprio estoque de gordura que a gente já tem no nosso organismo, tudo bem? Lembra que formado pelas células hepáticas, tá? Do fígado, tudo bem? E ele possui também a função de transportar através do sangue triglicerídeos e colesterol para músculos e tecidos do corpo, tá? E é essa estrutura, tá, que quando ele vai deixando, né, esse colesterol e esses triglicerídeos nas células musculares, nas células adiposas, no tecido adiposo, ele vai perdendo, então, o seu tamanho e ele se transforma num uma lipoproteína intermediária, que é essa IDL, tá? Que esse I é de intermediário, e no LDL, que é aquele colesterol mau. Lembra que existe, entre aspas, né, para fins didáticos, o colesterol mau e o colesterol bom? E a gente vai ver por que que o LDL ele é esse colesterol mau. Então, esse VLDL, quando ele vai se transformando, vai eliminando então esse colesterol e esses triglicerídeos para as células adiposas e para o músculo, chega uma hora que ele vai se transformar no LDL, tá bom? Quando ele já perdeu muito colesterol e muito triglicerídeo. E o que que é esse tal de LDL, então, que é o famoso colesterol mau, né? Ele é, então, uma lipoproteína de 20 nanômetros, tá? E o nome dela, a sigla dela, né, é Low Density Lipoprotein, tá? Que é a lipoproteína de baixa densidade, tudo bem? Então, você pode ver que ela é menor do que as outras estruturas que eu mostrei, tá bom? Ela não é Ela tem uma densidade alta, mas não é tão alta é, como os de alta densidade, mas também não é tão baixa quanto, por exemplo, o quilomicron e o VLDL, tá? Então ela é como se fosse um intermediário, mas ela ainda é considerada de baixa densidade, tá? Então ela não é de muito baixa densidade, ou igual ao quilomicron, que é extremamente de baixa densidade, tá bom? E ela é rica principalmente em colesterol. Então, o VLDL, quando ele vai passando pelas células do músculo, quando ele vai passando perto das células do tecido adiposo, ele vai liberando principalmente os triglicerídeos, tá? Só que ele também consegue carregar o colesterol. Só que esse colesterol ele não vai sendo liberado de imediato, tá? Ele só vai começar a ser liberado quando todo o triglicerídeo for liberado isso vai sobrar só o colesterol. E aí ele é chamado então de LDL. E aí que essa molécula que era antes do VLDL vai começar a ser chamada de LDL e vai começar a liberar esse colesterol para glândulas, por exemplo. Lembra? Porque assim, a gente fala que o LDL ele é mau, né? Que ele carrega colesterol, mas o colesterol ele é muito importante para o nosso corpo, tá? Ele é importante para a vitamina D, ele é importante para fazer diversos hormônios, tá? Então, o colesterol está muito presente nas membranas de todas as células do nosso corpo, então a gente usa o colesterol bastante, tá? É, o que faz ele ser mal ou bom, né, é a sua quantidade, tá? Então, se a gente tem excesso de colesterol no nosso sangue, se a gente tem excesso de comidas ricas em colesterol ou alimentos que vão dar origem ao colesterol dentro do nosso corpo, isso que é o preocupante, isso que determina se alguma coisa é boa ou má, tá? Mas o LDL ele tem essa função, sim, de levar o colesterol para as outras células que vão ser usadas. Mas se esse colesterol está em excesso, e aí que complica um pouco, e a gente vai ver por que que complica daqui a pouco, tá bom? Então, qual é a sua função? Sua função é transportar através do sangue o colesterol para os músculos e tecidos, tá bom? E ele é degradado também pelo fígado, tá ótimo? E aqui é uma molécula de colesterol para a gente ver como é que ela é, tá bom? Bom, e o HDL, que é considerado colesterol bom, ele é chamado de High Density Lipoprotein, tá? Ou seja, lipoproteína de alta densidade, tá? Então, ele é muito denso, tá? Por mais que ele seja menor do que todas as outras estruturas que a gente viu agora, ele só tem 10 nanômetros, ele é muito denso. Mesmo ele sendo pequenininho, ele tem muita facilidade de afundar sobre o meio líquido, tá? Ou seja, sangue, plasma, enfim, onde ele estiver. E por que que ele é denso? Porque ele é rico em proteína, em vez de ser rico em gordura, tá? Lembra quando eu falei que quanto mais gordura, quanto mais lipídio, quanto mais triglicerídeo, colesterol,
mais menos denso uma estrutura fica, ou seja, mais uma estrutura flutua, aquele é rico em proteína, e a proteína ela é densa, então faz com que ó, essa lipoproteína, que é o HDL, afunde mais, ou seja, ela possui alta densidade, tá bom? E qual é a função dela? Ela retira a gordura circulante do sangue, por isso que ela é chamada de lipoproteína boa, de HDL é o colesterol bom, tá? Porque ele tira esse excesso de colesterol que está circundante no sangue para ser degradado no fígado. Então, como se fosse uma limpeza desse colesterol que tem excesso no sangue. Então, essa é a função do HDL, tá bom? Além dele fazer essa função de retirar esse excesso de colesterol, né, no circulante no sangue, para ser degradado lá pelo fígado, ele também tem uma função muito importante de doar para o quilomicron e para o VLDL uma apoproteína, né, ou seja, uma proteína chamada de ApoE, tá? Que será reconhecida pelo receptor BE no fígado. O que que isso quer dizer? O HDL, ele doa então uma proteína de reconhecimento do fígado, tá? Então é como se o VLDL e o quilomicron eles recebessem entre aspas, tá, uma marcação, que é essa proteína essa ApoE, tá, do HDL, como se fosse uma marcação e o fígado reconhecesse essa proteína, né, essa marca, essa proteína, e absorvesse mais fácil o quilomicron e o VLDL. Então, o HDL ele tem essa função de doar essa proteína para o quilomicron e para o VLDL, que vai ser reconhecida pelo fígado para o VLDL e o quilomicron ser absorvido e ser degradado, tá? Então, olha só como que o HDL é muito importante para o nosso organismo, tá? Quanto mais HDL a gente tem, mais a gente vai ter essa ApoE, né, essa proteína ApoE, sendo colocadas no quilomicron e no VLDL, fazendo com que eles sejam absorvidos o mais rápido possível pelo fígado, tirando então esse excesso de colesterol, esse excesso de lipoproteínas que estariam jogando colesterol para as células, por exemplo, né? Então, em excesso, esse colesterol que está sendo jogado para as células, em excesso é ruim. Se você tem muito quilomicro e muito VLDL circulante no sangue, e eles já liberaram todo o colesterol e todo o triglicerídeo para as células, e as células já estão cheias de colesterol e cheias de triglicerídeo, essas células vão começar a recusar esse colesterol, esse triglicerídeo, e esse triglicerídeo e esse colesterol vai começar a ficar circulante no sangue. E isso é muito ruim. Por quê? Porque esse colesterol que começa a circular no sangue e não é absorvido pelas células, seja do tecido adiposo, seja do músculo ou de órgãos, por exemplo, ela começa a se depositar na parede do vaso sanguíneo, por exemplo, de uma artéria, de uma veia, tá? E isso causa um entupimento. É isso que causa o entupimento, então, da, de um vaso de uma artéria. E o HDL, ele doando essa ApoE para o quilomicron e para o VLDL, faz com que essas lipoproteínas sejam absorvidas mais rápido pelo fígado, ou seja, eles tiram logo essas lipoproteínas da corrente sanguínea e essa gordura ela já é degradada e eliminada pelo fígado mais rápido, tudo bem? Então, ele tem essas duas funções, como eu falei para vocês, de retirar o colesterol do sangue e também de doar essa ApoE para o quilomicron e para o VLDL, para eles serem absorvidos e degradados pelo fígado, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma escala, tá, de tamanho e composição dessas lipoproteínas. Então, aqui a gente tem o quilomicron, tá, ele é o maior, tendo 1 micrômetro, né, ou 1.000 nanômetros, tudo bem? E olha só para você ver, ele é rico em triglicerídeos, tá? Como eu falei para vocês. E quando a gente vai mudando essa estrutura, por exemplo, quando a gente chega no VLDL, por exemplo, ele é menor, tem só 70 nanômetros, em média, tá? 70 nanômetros. E ele tem um pouco mais de fosfolipídios, um pouco mais de colesterol, tá? Tanto colesterol esterificado quanto colesterol normal, e um pouco mais de proteína quando comparado com o quilomicron, tudo bem? E quando a gente chega também no LDL, como eu falei, ele é menor também e mais rico em colesterol, tá? Como eu mencionei para vocês. E olha só o que acontece com a quantidade de triglicerídeos, ele vai diminuindo, tá? Então o LDL ele possui muito menos triglicerídeos quando comparado com o VLDL e o quilomicron, tá? Mas ele tem um pouco mais de proteína e bem mais colesterol,
tudo bem? E o HDL, ele é riquíssimo em proteína e possui pouquíssimo triglicerídeos e pouco também colesterol, tudo bem? Por isso que ele tem alta densidade. Tá ótimo? E como é que acontece esse ciclo de síntese e degradação dessas lipoproteínas, tá? Primeiro, o quilomicron, né? Como eu falei, ele é formado nas células do intestino, então quando o indivíduo ele come, esse quilomicron ele é formado e ele é jogado no sangue. Quando ele é jogado no sangue, esse quilomicron vai doando para o músculo e para o tecido adiposo esses triglicerídeos, que ele é rico em triglicerídeos, lembra disso? E depois ele vira aquela molécula que eu falei de quilomicron remanescente, tá? Aí lembra que o HDL ele doou para o quilomicron a ApoE, que é uma proteína de reconhecimento do fígado. Então esse receptor, que é um receptor ApoE, ele vai reconhecer essa proteína que foi doado pelo HDL e vai degradar o quilomicron no fígado, tudo bem? E lembrando que isso aqui só acontece quando o indivíduo se alimenta. Em jejum, ou de estado natural também, né? O VLDL, ele é formado no fígado com colesterol e triglicerídeo, né? Principalmente triglicerídeo, que o indivíduo já estocado no seu próprio organismo, tá? No próprio fígado, inclusive, o fígado tem essa função de estocar um pouco de colesterol também, tá? E triglicerídeo. Ele vai ser formado, vai ser liberado na corrente sanguínea e vai servir de nutriente, então, essa gordura, esse colesterol, esse triglicerídeo, para as células do músculo e do tecido adiposo, tá bom? Lembrando que depois que o VLDL começa a liberar essa gordura, né, esses triglicerídeos, ele se transforma no IDL, que é o intermediário, e depois no LDL, tá? E aqui que está o problema. Por quê? Porque o LDL ele vai liberar principalmente colesterol, tá? E se esse colesterol ele não for ou usado pelas células, por exemplo, através de um exercício físico de alta intensidade ou por uma rotina de exercício, isso no exemplo que eu estou dando, esse colesterol ele vai ficar armazenado no sangue, tá? E pode causar essa obstrução que eu falei para vocês, tá? A gente vai ver qual é o nome dessa obstrução daqui a pouquinho, tá? E esse LDL ele também vai ser reconhecido pelo receptor BE, tá? Do fígado e vai ser captado e degradado pelo fígado também, tá bom? E qual é o problema de uma pessoa que é, por exemplo, sedentária e tem uma dieta rica em gorduras, tá? Se uma pessoa é sedentária, o seu músculo ele não está trabalhando muito, então ele não está usando muita energia, né? Não está usando esse colesterol, esse triglicerídeo para quebrar e formar energia para esse músculo ser usado. Então as células musculares estão absorvendo esse colesterol, esse triglicerídeo, mas não está usando muito. Então ele está saturado, está cheio de colesterol e de triglicerídeo já, certo? E se você também não está fazendo muito exercício físico, o seu tecido adiposo ele já está saturado também, ele já está cheio de colesterol e triglicerídeo. Então, quando o VLDL, por exemplo, começar a liberar triglicerídeos no sangue, as células não vão absorver esses triglicerídeos, esse colesterol, ou quando o LDL, né, principalmente o LDL, quando ele começar a liberar esse colesterol no sangue, as células não vão absorver esse colesterol mais, porque elas já estão cheias de colesterol, porque você está com uma dieta, né, o paciente está numa dieta rica em gordura, rica em colesterol, e não está fazendo atividade física. Então ele não está queimando esse colesterol, ele não está gastando energia para que esse colesterol reponha aquela energia daquela célula, entendeu? Então está com colesterol em excesso. O que vai acontecer? O, o LDL vai começar então a liberar esse colesterol nos vasos sanguíneos, tá? Ele não vai ser absorvido e ele vai formar uma coisa que a gente chama de placa de ateroma, tá? Essa placa de ateroma, que é essa protuberância amarelinha que vocês estão vendo aqui no slide, ela vai começar a crescer, crescer, crescer e vai obstruir um vaso sanguíneo, tá? E aí que você tem um processo de obstrução de vaso sanguíneo que pode levar a vários acidentes cardiovasculares, principalmente, tá bom? E, e o que que acontece, né? Como eu falei, o HDL, ele tem a função de tirar esse colesterol circulante no sangue, tá? Então, ele impede um pouco da formação dessa placa de ateroma e ele diminui a formação da placa de ateroma se você está numa condição onde seu HDL está saudável e tem uma quantidade normal, tá? Então ele vai começar a recolher esse colesterol que está circulante, evitando que forme, por exemplo, placa de ateroma ou até mesmo reduzindo essa placa de ateroma.
entendeu? E esse HDL vai então para o fígado, tá? Ser degradado com esse excesso de colesterol. Só que se você não tem HDL, ou se você tem um excesso de colesterol circulante, o excesso de colesterol no fígado faz com que esses receptores aqui, tanto do quilomicron quanto do LDL, eles sejam bloqueados, fazendo o quê? Com que o LDL não entre para o fígado para ser degradado. Por quê? Porque o fígado já vai estar saturado também de colesterol e de gordura, tá? Então, esse LDL, ele vai tentar voltar para o fígado para ser degradado, ou o HDL vai tentar voltar para o fígado para ser degradado, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o fígado vai estar saturado já de colesterol, tá? Geralmente, quando o fígado já está saturado de colesterol, é, é visível num exame, por exemplo, de sangue comum, mostrando que esse fígado está com muita gordura. Então, já viram essa síndrome, né, que quando o paciente está com muita gordura no sangue, ele também tem muita gordura no fígado, aí o médico fala assim, ah, você tem que fazer uma dieta, tem que fazer atividade física, por quê? Para com que você consiga diminuir essa gordura que está no seu fígado, para o seu fígado voltar a reabsorver tanto o LDL quanto o HDL, quanto o VLDL, enfim, para degradar essa gordura e eliminar essa gordura, porque aqui ele já está tão saturado de gordura, de colesterol, né, que ele não consegue absorver mais e não consegue degradar mais. Ou seja, ou o que ele está conseguindo fazer já não é o suficiente, porque você está muito, a pessoa, né, o paciente está muito sedentário e está com uma dieta rica em colesterol, então o fígado não está dando conta, então ele começa a armazenar essa gordura no próprio fígado. Só que quando ele começa a armazenar e tem muita gordura armazenada no fígado, ele para de absorver mais, né, essas lipoproteínas. Então ele para de degradar essas gorduras que estão circulantes no sangue, tá bom? Então, qual é a função então do lipidograma, tá? Ela possui a sua principal função como uma avaliação do risco cardiovascular, tá? Porque lembra, quanto mais colesterol e quanto menos degradação desse colesterol, ou seja, quanto mais colesterol no sangue, maior a sua chance desse colesterol estar sendo depositado nos seus vasos sanguíneos e maior o risco de algum acidente cardiovascular, tudo bem? Ele também vê a saúde metabólica, por exemplo, do seu fígado, enfim, dos seus músculos, para ver se está chegando a quantidade de nutrientes certo, essas coisas, tá bom? E o que que esse lipidograma, né, que é o nome desse exame lipídico, desse exame de perfil lipídico, o que que esse lipidograma ele mede, tá? Ele mede o seu colesterol total, tá? Através de um método enzimático e colorimétrico, tá? Onde tem um aparelho que a gente vai colocar algumas enzimas na sua amostra de sangue, tá? Na amostra de sangue desse paciente, vai colocar dentro desse aparelho, que geralmente é um aparelho de espectrofotômetro, e esse aparelho, conforme vai mudando a coloração ali, a densidade dessas cores, a intensidade dessas cores, ele consegue nos dizer quanto de colesterol total você tem naquela sua amostra de sangue, tá? Lembrando que o desejável, ele é mais ou menos, isso que varia um pouco, tá, gente? De tabela para tabela, mas é sempre próximo, tá? A 200 miligramas por decilitro, tá? É menor do que 200 decigramas por decilitro. O limítrofe, ou seja, o limite ali, né, entre 200 e 239, e acima de 240 já é considerado um colesterol total alto no paciente, tá bom? Outra maneira também de a gente medir que aparece nesse liptograma, né? Outro diagnóstico é a quantidade de VLDL, tá? E de novo, o VLDL ele é tanto calculado diretamente, ou seja, por enzimas e ensaio colorimétrico, igual a gente viu no colesterol total, mas a gente também consegue fazer um ensaio de Western blot que se chama, tá? Que é onde a gente coloca ele num gel e a gente consegue separar as vesículas pela sua densidade, tá? Pelo seu peso. Lembra que eu falei sobre densidade? Se afunda mais ou afunda menos? E a gente consegue separar essas estruturas pela sua densidade, tudo bem? E para calcular o VLDL, existe uma fórmula, tá? Que é essa fórmula, VLDL é igual ao seu triglicerídeo total dividido por 5. Isso é uma fórmula já estabelecida há muito tempo, então a gente só reproduz, tá bom? Só que tem um porém, tá? Se o valor de VLDL for maior do que 400, a gente não usa essa fórmula, a gente usa o método de dosagem direta, que é o método de
ou pela eletroforese, né, que é esse de gel aqui, ou pelo colorimétrico direto através de enzimas, como a gente viu no slide passado, tá? Também tem o LDL, tá? E hoje em dia, gente, a gente usa. Existem fórmulas, tá? Para a gente calcular o LDL, por exemplo, essa fórmula de Freud-Wald, que é muito famosa, tá? Que é para calcular o LDL de um indivíduo, tudo bem? Mas hoje em dia a gente também tem métodos eletrônicos para fazer esse cálculo do LDL, tá? Do indivíduo. Lembrando que se o LDL está elevado, maior a chance de acidente cardiovascular. Então é por isso que a gente precisa ficar medindo também tanto o colesterol quanto o seu LDL, tudo bem? E um perfil ótimo é abaixo de 100 miligramas por decilitro, 100 e 129 é quase ótimo, 130 a 159 é limítrofe, e acima de 160 ou é alto ou é muito alto, tá bom? E o HDL, que é o bom, tá? Ele também é calculado, por exemplo, por método eletrônico, tá? E os níveis mais altos de HDL costumam ser associados ao menor risco cardiovascular, ou seja, quanto mais HDL você tem, menos chance de você ter um acidente cardiovascular. Por quê? Porque ele vai estar tirando o colesterol do seu sangue, tá? Tirando o colesterol que vai estar circulante no seu sangue, impedindo que aquelas placas de ateroma sejam formadas, obstruindo os seus vasos sanguíneos, tá bom? E como eu falei também, ele é medido por kits ou por eletroforese, tá bom? E é considerado baixo, menor do que 40 miligramas por decilitro para homens e 50 miligramas por decilitro para mulheres, e o desejável é acima de 60 miligramas por decilitro, tá bom? E aqui, gente, é uma tabelinha para vocês verem, tá? É bom anotar esses valores, é muito interessante que vocês, como profissionais da área de saúde, vocês saibam esses valores já de cabeça, tá bom? Sobre o que a medicina considera normal e saudável para o indivíduo, tá bom? Eu vou focar aqui só no sem jejum, porque hoje em dia já se sabe que não precisa mais fazer jejum para fazer esse método de medida do colesterol total e dos seus triglicerídeos, HDL e LDL, tá? Então a gente não precisa mais estar em jejum, tudo bem? Então, olha só, para colesterol total, a gente tem, como eu falei, ele é variável, tá? 170, menos que 170, mas até 200 é uma faixa ainda que é considerável, aceitável, tá bom? O HDL maior do que 45, tá? Triglicerídeos entre, geralmente abaixo de 100, tá? E o LDL abaixo de 110, tá bom? Então, esses são os valores que são indicados pelos médicos hoje em dia, tá? E é assim que chega então para vocês o laudo, né, o exame de um paciente que fez esse liptograma, tá? A gente tem aqui, por exemplo, qual era o material, então ele foi coletado de uma amostra de sangue, e qual foi o método utilizado, que foi o método enzimático colorimétrico, como a gente já mostrou para vocês como é que funciona. Então, o que, que ele deu? Ele traz o colesterol, ele traz o triglicerídeos, o HDL, o LDL e os lipídios totais, tá? E aqui já vem uma colinha, né, para vocês saberem se esses valores estão elevados ou estão dentro de um padrão aceitável, tá? Então aqui, por exemplo, no caso desse paciente, ele teve o colesterol 244, ou seja, um colesterol elevado, por quê? Porque o desejável é inferior a 190. Olha só como é que varia, tá? Varia de cada referência, tá? De cada referencial, mas geralmente é em torno de 190, 200, é, 180, então não varia tanto, mas ele pode variar, tá bom? E olha só esse paciente, ele está com 244, então ele está com colesterol elevado, tá? Os triglicerídeos dele está em 69 e o desejável é inferior a 150, então está aceitável. O HDL está em 76 e o desejável é superior a 40, então está muito bom. E o LDL está em 154 e o desejável é entre 100 e 129, 130 ali, tá? Mas ele está aqui no limítrofe, tá? Então, assim, ele está um pouco elevado, mas ainda está num estágio aceitável, tá? Nada que uma dieta ali, um pouquinho de exercício físico não resolva isso, tá bom? Mas já tem que começar a ficar atento. E o aumentado seria, então, superior a 160, tá bom? Gente, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? E até a próxima aula.